Um homem que acha que Deus não ama ele, como eu também achava desta maneira. Eu estou andando errado, não tem solução para mim. Mas eu quero te dizer nesta manhã maravilhosa, Deus te ama de uma maneira extraordinária, ao ponto que a mensagem que nós vamos ler agora, existia uma mulher e ela sentia desta maneira, está aqui na Bíblia. Ela sentia desta maneira, uma pessoa inútil, uma pessoa que todo mundo fazia pouco caso, uma pessoa que era desprezada pela sociedade, era uma pessoa que não sentia Deus no seu coração. Havia uma sede enorme de Deus dentro de você, dentro dela. É o que acontece no dia de hoje. Muitas das vezes o homem, eu falo por mim mesmo, ele sente um vazio tão grande dentro dele, que ele começa a percorrer, a querer achar alguma coisa para poder encher esse vazio, que é tão grande dentro da gente, que a gente começa a pensar: Deus não me ama, Deus não olha nem para mim. Mas saiba você hoje que eu vou te dizer para você, Ele te ama sim. E te ama de uma maneira tal que você não possa imaginar. Mas Ele não ama o pecado, saiba disto também. Ele não ama aquilo que você faz de errado. Ele te ama você, a sua pessoa. Então hoje eu vou ler para você e você vai ver a situação desta mulher. Como Deus é maravilhoso e como Deus conhece. Está registrado aqui no livro de João, no capítulo 4. Glória a Deus. No versículo 3 em diante. Atenção, e você pudesse meditar nesta palavra. Está escrito desta maneira: deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, um poço. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conhecesse o dom de Deus, quem é o que te diz: dai-me de beber, tu lhe pediria e eu lhe daria a água viva. Aleluia. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? E tu, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, bebendo dele próprio, ele e seus filhos e seus gados. Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água aí,
porque a água que eu lhe der se fará uma fonte nele. Jorrará para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. E nós acabamos de ler na palavra de Deus. Jesus percorria todas as aldeias, cidades, pregava a palavra do Pai, do reino de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a profundidade da sua sede de Deus? Opa. Você tem sede de Deus? É Deus. E agora, aquela mulher estava ali numa situação, tinha uma sede muito grande de Deus. Você tem sede de Deus? Aleluia. Ela bebeu, e Jesus falou para ela: se você está tirando essa água, eu também quero beber dela. Jesus estava dizendo para ela, era ele mesmo que ele falou: eu sou a água da vida. Aleluia. Jesus é a água que possa matar a tua sede espiritual. Pode matar a minha sede espiritual, a qual eu era uma pessoa desta maneira. Mas hoje eu tenho esta fonte de água dentro de mim, que jorra para fora, para passar para os outros, também saciar essa sede de Deus na sua vida. Porque essa sede de água que nós bebemos aí, literal, ela voltará a ter sede. Mas Jesus disse: a água que eu lhe der vai jorrar para fora de dentro de você, do teu coração, e também vai preencher outras pessoas. Glória a Deus. Eu vou provar para você que Ele é a água da vida. Ele é a água da vida. Ali estava Ele naquela fonte de água que a pessoa bebia e tornava a ter sede, porque continuava não preenchendo aquele vazio do coração dela. Mas Jesus disse que Ele é a água da vida. E se alguém bebesse dele, ele ia correr um rio de água viva. E eu quero te dizer para você qual é a profundidade da sua fé, qual é a profundidade da sede que você tem de Deus. Aleluia! Nós vivemos num mundo onde a humanidade corre para um lado e para o outro, buscando alguma solução para resolver os seus problemas. Porque dentro das pessoas continua um vazio muito grande, uma sede muito grande espiritualmente, dizendo: porque não tem Jesus de verdade no coração. Acredita em Deus como eu também acreditava. Acredita em Jesus como também acredito. Mas ainda continuava vazios, sem Deus. Como aquela mulher, ela sentia uma pessoa abandonada por todos, mas Jesus quebrou essa narrativa. O judeu não dava certo com o samaritano, e nem o samaritano com Jesus. Segundo seu filho. Oh, Deus. E agora, Jesus conhecendo ela, porque Ele conhece todos nós. Certamente ela estava ali anos e anos, esperando para resolver o seu problema, o seu interior que era vazio, sem Deus. Jesus conhecia ela, como conhece você, conhece eu. Agora, propositalmente, Jesus sabia que ela ia naquele poço ali ao meio-dia. A 6ª hora do dia era o meio-dia, mais ou menos. Ela foi aquela hora porque ela não andava com ninguém.
porque ela sentia abandonada, ela sentia que ninguém dava nada por ela. Por causa da sua situação, certamente, ela sentia desprezada, humilhada ali. Mas Jesus está vendo tudo isso. Quantas das vezes nós somos desprezados pela sociedade, muitas das vezes até por causa de pregar a palavra de Deus. É para pregar a palavra de Deus, para muitas pessoas é loucura, mas para nós é o poder de Deus que liberta o homem. Aleluia. Amós, no capítulo 8, versículo 11 e o 12, está escrito que ele disse: eis que eu enviarei fome sobre a face da terra, e sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós estava profetizando isso, que as pessoas, os jovens, as jovens, vão se desmaiar de sede, mas não é sede de água não, porque ele bebe essa água aí, nossa, mas ela vai tornar, você vai tornar a ter sede. Mas aquele que bebe a água da vida que é Jesus Cristo, deixa Deus transformar o seu coração e fazendo em você uma fonte de água, você vai sair pelas ruas dizendo: eu tenho essa fonte de água, eu quero passar essa fonte de água para você também, porque Jesus é a água da vida. É isso que nós estamos pregando nesta manhã, que Jesus Cristo veio a esse mundo para buscar e salvar os que estão perdidos, aqueles que se julgam que não presta para nada, aquele que se julga que não tem mais solução para a sua vida, mas Jesus tem solução. Aquela hora, aquela mulher começou agora ali a debater com Jesus. Ela começou a dizer para ele: como é que você tem coragem, sendo um judeu, de pedir água? Sabe que o judeu não gosta do samaritano, não tem comunhão um com o outro. Jesus falou: eu vim para quebrar isso, para tirar essa separação, eu vim para isso. Aí ela falou, ela disse para ele: vocês dizem que nós temos que adorar a Deus lá no templo, mas nós adoramos aqui neste monte. Jesus falou assim, ó: mas em dias que nem neste monte, nem em Jerusalém vai adorar, porque o Pai busca os que adoram em espírito e em verdade, e em qualquer lugar você pode adorar, porque o véu do tempo se rasgou, e agora deu a liberdade para você. Se você não pode continuar do jeito que você está, mas tem que mudar, porque para isso, a nascer essa fonte de água no seu coração, que é Jesus, você tem que deixar o pecado. A partir da hora que Jesus entra na sua vida, muda, tem que mudar, porque Ele muda, Ele é a vida, Ele é tudo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte de água que sacia a sua alma, a minha alma. Quantas das vezes eu me lembro, eu ainda jovem, eu tinha uma sede muito grande, porque eu era religioso, mas não conhecia Jesus de verdade, não conhecia essa fonte de água que fazia jorrar do meu coração para a vida eterna, não conhecia. Mas o dia que eu conheci Jesus Cristo como o único caminho, a minha vida se transformou. E eu não consigo deixar preso dentro do meu coração isto. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que falar, ainda não importa se você vai aceitar ou não. Mas Jesus disse: ide por todo mundo e pregue a minha palavra. Fala do meu amor, fala o quanto eu amo o ser humano, fala para eles, mas ele não ama o seu pecado, o seu vício, aquilo que você pratica.
A partir da hora que você ouça a palavra e obedece ela, você é uma nova criatura na presença de Deus. Aquela mulher saiu saltando, regozijando, porque Jesus foi ali unicamente por causa daquela mulher. E o judeu não poderia ter contato com os samaritanos, não poderia. Mas ele foi lá e quebrou essa separação. Oh, coisa gloriosa! Deus, neste momento também, não pensa que você está desprezado, que você não tem Deus no coração. Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim, Ele está olhando o fundo do seu coração. E agora, Ele vai lá. Um dia, você tem espera, como diz, como aquela mulher. Ela sentia, tem jeito para mim, não vou morrer, não vou conhecer o Salvador da minha alma. Mas saiba você que Ele está te olhando, está olhando para você. Ele te conhece por dentro e por fora. A vida, porque quem conhece Jesus de verdade não consegue ficar calado, não consegue ver o mundo indo para o inferno e deixar as almas perdendo, não consegue, porque eu não posso te obrigar a você ser um cristão, mas eu posso pregar para você agora. Você abre o teu coração e deixa Deus falar contigo nesta manhã. Aleluia. Aquela mulher não sabia que era Jesus que estava ali. Ela achava que era um profeta, um homem comum. Mas muitas das vezes Deus está falando contigo através de um ser humano humilde e você não está dando crédito nem valor. Mas Deus continua falando e usando os teus servos na face da terra, dizendo que Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida. Porque quando você abrir o teu coração e deixar Deus fazer morada, tudo vai mudar, mas você tem que tomar uma atitude. Todos nós. Porque o mundo está caminhando e porque Deus permite tanta coisa de sofrimento nessa terra. Quantas das vezes eu era católico,